4, 3, 2, 1 está a gravar. Já aumentar aqui o som. Tem este tempo. Ah, bom! Vamos começar com conversa de elevador? Vamos. Porra, Está mas bom. agora... Eu acho que está bom. Está a chover lá fora. Nós não temos microfone próprio, portanto vai-se ouvir... Sim, Que é água. consegue-se ouvir... É provável que se consiga ouvir algum eco ali Sim, por isso é que eu estou a dizer. do... É giro porque dá assim um aspecto natural. Às vezes há aquela... É menos irritante, menos para mim, do que estar a ouvir qualquer coisa com aquela música do... Aquela música de... Não posso pôr. Não, estás a ver aquela música de... Que é tipo... Que se querem que seja motivacional. Epá, irrita-me Eu não vou tanto, motivar ninguém. tanto. Não, mas é coisa... Vou-te contar uma coisa. E atrás é das coisas que mais me irrita. Pois. Sabes que é assim, vou-te dizer uma coisa. Daqui a bocado vai ouvir a hora do almoço, vamos ouvir vamos ver o alta definição, porque eu quero ver o Batáguas. É essencialmente por causa disso. Vou ter que me desligar do facto de estar aquela musiquinha de merda atrás, porque eu quero ouvir o rapaz a falar, não quero ouvir aquilo. Irrita-me muito. Já desligavam aquilo. Temos de nos focar no essencial. Epá, sim, mas... Aquilo é alta definição, as pessoas vão lá não para me chorar um bocadinho. interessa. Parem com isso. Essa porcaria dessa música epá, é muito, 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 muito irritante. Eu não sei, as pessoas de facto gostam daquilo, ficam extasiadas com aquela... Os estudos dizem que as pessoas ficam, dependendo da música e do contexto, prende as pessoas. Vamos passar à frente? Vamos. Falamos só que falar em música. Mas olha, vou só falar à frente. Eu sou uma pessoa jovem. É só isso que eu queria dizer. Mas eu não. Porque eu ouço Bad Bunny e Rosalia. E eu hoje, quando estive a ver o vídeo do Super Bowl, que está fantástico, sabia as músicas. Portanto, Por lá amanhã na café. Mesmo não quisesse dizer quando é que gravaste isto, a partir de não pudesse gravar isto no sábado. Hoje estamos a publicar no dia em que estamos a gravar, porque temos o dia de férias. É verdade. É uma coisa inédita, quase. Até podemos dizer o dia. Sim. O dia, hoje é dia que? Não, 9 de fevereiro. É isso. Pronto, porque janeiro é tão grande que parece que... Daqui a bocado estamos no final de fevereiro. Bom, vou só fazer uma nota. Por acaso acho que não comentei sequer isto contigo, mas há bocado estava ali a pesquisar os meus e-mails. A propósito, é uma pequena nota sobre este nosso momento de interlúdio livresco. Da caca. Foi um fulano que me mandou, acho que é um fulano, deduzo, que mandou uma nota sobre o podcast Sim. de janeiro, mas eu depois esqueci-me completamente de dizer. Não é nada demais, são 2 linhas. Portanto, a pessoa não foi ofensiva, nem foi nada, mas aliás, não foi uma nota no blog em que escreveu que falta densidade ao nosso comentário sobre os livros. Portanto, falamos muito, mas dizemos Sim, é melhor ouvir outro. Pronto. E eu só respondi ao senhor: pois, isto é feito à nossa maneira, isto não é crítica literária, é um interlúdio sobre livros. Portanto, se veio aqui à espera de crítica literária, recomendo que procure outras fontes. Não é isso. Era só isso. É clarificar quem costuma vir aqui. Dizer que é professor universitário. Não faço ideia de quem. Professor universitário Nem vai interessa. dar nota. Era só uma nota. Aqui não se faz crítica literária. Aqui fala sobre os livros que se leu. Nem se são bons, nem se são maus, é se gostamos ou não gostamos. Eu tenho pouca paciência para essas coisas. Mas eu respondi. Mas bom, vamos passar à frente. Era só para deixar essa nota. Eu, por acaso esqueci-me e eu há bocado estava ali a ver outra coisa. É lógico, vamos lá ver aqui uma coisa. As pessoas, nestas coisas da internet, tu tens campo de comentários. As pessoas, obviamente, têm liberdade para o colocar. Eu depois tenho a liberdade de dizer que não gosto. Que acho que é um bocado... O tom foi um bocadinho, foi do género. Tinha expectativas, mas afinal isto... Pronto. Primeiro, nós não criámos expectativas a ninguém. Segundo, nós não fazemos crítica literária. Portanto, que eu estava a dizer é drop your wife. Porquê? Não, sim, tiras lá a coisa e depois ele tinha expectativas é porque segue o blog e acha que tu queres uma pessoa com uma elevação. E depois venho para aqui eu. Já pensaste nisso? Pode ser. Drop não, your mas wife. deve haver uma razão para eu não ter pensado nisso, digo eu. Talvez Drop não faça wife, sentido. Find a new one.
Até porque eu normalmente falo menos sobre livros, menos livros sobre do que tu. Portanto, à partida, se o Não, tu comentário falas. era em Não, relação não, a mim. não. Vamos lá ver. Tu falas menos do que eu. Ponto. Pronto, tá bem. Então vá. Bom, Então tu tens 3 livros hoje não, e tenho eu. 3 livros e 2 audiolivros. Porra. Bom, primeira Vamos lá. nota, não trago muita coisa. A diferença é que Então vá. estamos no início do ano e eu tinha 2 deles eram livros iniciados em dezembro, portanto que foram concluídos agora. Os audiolivros, como nenhum deles é muito grande, porque são ambos, mais uma vez, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, é uma coisa que se ouve relativamente rápido, e como também tenho feito algum exercício, normalmente é aquilo que ouço e acabo por. São 2 ensaios pequeninos, bastante interessantes, mas pequeninos, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, portanto são 5, mas são ambos muito bons, mas resumindo, são 5 só por causa disso. Okay? Ok. Ora bem, então, olha, vou começar com, não necessariamente pela ordem que os li, mas por um livro que, como diz o Carlos Vaz Marques ao João Miguel Tavares quando ele leva, é bonecos, são bonecos. Não é bonecos? Mas foi um livro curioso porque apanhou-me num momento em que eu chegou cá a casa num dia em que eu tinha terminado o livro que estava ali no dia anterior, que era o Pergunta 7, já lá vamos, e eu abri porque já tinha espreitado, mas mal conhecia o livro. E então é o quê? É a Odisseia de Homero, a Odisseia de Homero, mas em formato de novela gráfica, que para um livro que, para todos os efeitos, é um clássico, é intemporal, mas é denso, foi uma maneira interessante de eu voltar a ler, se é que da outra vez, há muitos, muitos anos atrás, eu tentei ler a Odisseia de Homero. Acho que terminei, muito honestamente, acho que terminei. Andava na faculdade, já nem sei a propósito, mas sei que foi uma recomendação qualquer de um professor, e a versão que havia disponível, salvo erro, era da Europa América, e lembro-me de ter, já era um miúdo, e não retive grande coisa do livro. E desta vez, olha, uma oportunidade, e para, não era para desenjoar, mas para sair um bocadinho do registro do livro anterior, acedi e comecei a ler. Portanto, é exatamente, é a representação gráfica da Odisseia de Homero, de uma forma que eu acho, porque eu qualquer coisa que tenha que ver com artes, gráficas, escrita, desenho, eu acho extraordinário. E acho que quem tem a capacidade de agarrar, e o mesmo vale para o cinema, portanto, posso achar um filme brilhante, mas acho que todos os filmes que eu acho mais brilhantes são os de animação, porque aquilo requer um trabalho de criatividade absolutamente extraordinário. E para isto é mais ou menos a mesma coisa, que é a capacidade de agarrar numa história que se passou há muito, muito tempo atrás, e conseguir com isto transformá-lo em bonecos, salvo seja, e representar graficamente. Escolher as partes certas para contar, porque obviamente Exatamente, não. portanto, e acho que está extraordinário, está mesmo, mesmo muito bom. Gostei muito, foi uma daquelas experiências que uma pessoa. Eu não sou o fã das novelas gráficas, mas acho que às vezes é uma forma interessante de também lermos um livro. Hum, é quase uma espécie entre ver o filme e ver o filme e ler o livro. A novela gráfica acaba por ser um misto das duas coisas. Portanto, a Odisseia de Homero, uma novela gráfica de Garrett Hintz, publicado pela Bertrand. Gostei bastante, portanto, recomendo. Eu acho que o livro não teve assim tão grande divulgação. As novelas gráficas começam a ter cada vez mais divulgação, mas se puderem e se não tiverem lido a obra, até porque, antecipando aqui, em 2026 chega o filme da Odisseia Pois do é. Christopher Nolan, alguns em junho, salvo erro, junho, julho, com o Matt Damon no principal papel. Eu por acaso não Pode ser conheço a uma, história. pode ser uma forma também de ganhar um bocadinho de conhecimento da história. Eu não conheço a história, por acaso. É isto. Ok. Queres dizer já mais um, visto que tu. Posso passar. Ou falar já dos audiolivros? Não, vou passar aqui para o último que li, que tem um nome curioso. Vou tentar dizer o nome do senhor sem me enganar. Chama-se Entrego Encomendas em Pequim. Uhum. É um livro que
um senhor que se chama Yu Anyan, é a tradução para português do seu nome em chinês. E no fundo é exatamente isso. É exatamente o que o título diz, não é? Não engano. Este livro é uma espécie de um diário escrito por este senhor que teve múltiplos empregos, todos eles dentro da linha do que é mais referido aqui, que é na área das entregas. Uhum. É um livro que eu fui ler porque já tinha lido vários comentários. Eu lembro quando o livro saiu em inglês, e já não me lembro porquê, mas apareceu-me e eu achei curioso. E lembro-me de ter lido, não foi exatamente esta, mas que muito honestamente acho que está um bocadinho exagerada, mas na contracapa do livro, o Financial Times, ou alguém no Financial Times, escreveu: um dos novos talentos literários mais notáveis da China, leitores de todas as esferas da vida vão encontrar paralelos com a rotina implacável das suas próprias vidas profissionais. Isto é verdade. Eu não sei se é um novo talento literário. Acho que o livro é muito bom no sentido em que é um livro inesperado, porque lá está, na nossa cabeça não associamos a alguém que tem uma determinada profissão tão bem conseguir representar. Este livro, acima de tudo, é um diário. É um diário da vida de uma pessoa que não terá sido certamente das pessoas com uma das maiores dificuldades, porque pelo que percebo a família tinha alguma situação financeira, não era propriamente pobre, mas que enverdou por ter um conjunto é o relato dele vívido da vida na sua componente total, fazendo entregas em vários pontos da China e com outros trabalhos também, que ele também relata aqui, e que é aquilo que muitas nós também vivemos hoje, que é gostar mais de um chefe ou menos de um chefe, ter colegas que abusam, ajudar pessoas. E da própria dificuldade dessa profissão. E da própria dificuldade dessa profissão, naturalmente. O que mais me surpreendeu, e aqui se calhar por pura ignorância, é eu estava à espera de não é de mais dificuldades, mas de um contexto de trabalho ainda mais agreste e mais negativo, com menos direitos, por ser na China, certo, do que aquilo que realmente está retratado aqui. Mas aí se calhar Não é Europa, mas se calhar longe disso, mas também não é o faroeste. Sim, mas isso também se calhar acontece exatamente pelo que tu disseste inicialmente, que é ele não é das pessoas mais carenciadas. Se calhar se fores és explorado de outra maneira, não sei, estou aqui eu agora também a Não sei, divagar. não creio que seja Mas esse o isso, caso. pronto, sai de fora da esfera do livro, não é? Porque ele, ele quando, ou no trabalho, Uhum. ninguém sabe nem que. Ele não vem no meio em que disse passasse fome nem nada do género, mas estão todos ao mesmo nível. Ou seja, quando Certo. entram, questões de períodos experimentais, o abuso que também existe. Sim. Repara, estamos na Europa, mas sabemos que há de tudo um pouco. Por isso, claro. da Europa, falamos da nossa realidade em Portugal. Por isso, em resumo, acho que é uma boa forma de conhecer um bocadinho. Ele escreve muito bem, isso é verdade, é inegável. Ok. Daí a ser um talento literário, ok. Mas Mas é fala um de livro forma competente e interessante. sim, e é cativante. Eu estou a ler o diário de uma pessoa e nem sempre isso se torna interessante porque pode não me dizer nada. Porque é assim, repara, às vezes basta que não encha o livro de lugares comuns e que tenha capacidade de compreender e se calhar se está a contar mais do que uma vez a mesma coisa ou se está a ser enfadonho. Às vezes a capacidade de cortar e de usar as palavras certas faz Sim. uma grande diferença. Por isso, sendo um diário, recomendo leitura porque. Não digas interessante. Não vou dizer. Porquê não posso dizer interessante? Eu agora não lido com esse adjetivo. Pronto. Eu escrevo muitas vezes interessante, por acaso, mas também só atribuo a palavra interessante àquilo que realmente é interessante. É um bom livro. É um livro que vale a pena ler e para muitas pessoas pode ser reverem-se em algumas coisas, para outras pessoas pode ser simplesmente
e acredito que as há, muitas, que olham para isto quase como se fosse estratosfera porque não fazem ideia de determinadas coisas. Não sei se estou mais nem menos próximo da realidade do que muitas pessoas, não fiquei chocado com muito do que li aqui. Acho que também nós já estamos bastante confrontados com a realidade para nos chocar propriamente, não é? Mas há muita gente em que isso não acontece. Por Não isso, sei. resumindo, entrego encomendas em Pequim de Yu Anyan, da Selfie Editora. Foi uma leitura bastante agradável também. Ok. Sou eu agora? Faz favor. Ok. Estou farto de falar. É assim, janeiro, apesar de ser um mês com 127 dias, a sensação que eu tenho é que é um mês também que é como se estivéssemos num campo de ténis com aquela máquina que atira a bola. E que é um treino de 750 horas, porque a máquina não para. Percebo. E por isso, apesar de ser um mês muito grande, aquilo que sinto é que li bastante pouco para um mês com este tamanho. É certo, também estive a fazer outras coisas e tal, mas li bastante pouco este mês. Eu vou falar de 2 livros e meio, mais ou menos, e eu vou explicar porque é que vou dizer 2 livros e meio. Um dos livros que é com o qual vou começar é A Montanha, de José Luís Peixoto. Eu já escrevi 3 ou 4 linhas de opinião sobre o livro, que tu inclusivamente puseste Sim. no blog. Não vou acrescentar muito mais sobre isso do que isso, mas é assim, o, vou chamar de Peixoto só. José Luís, gosto mais de dizer Peixoto, como se estivéssemos na tropa. Peixoto. Que ele tem um dom de escrita que se nota que é uma coisa que resulta de muito exercício, de muita leitura, de uma bagagem cultural brutal e de prestar muita atenção aos detalhes e procurar uma forma especial de contar aquilo que ele vê. Isto é o que eu tenho a dizer de forma transversal relativamente à escrita dele. Dito isto, aquilo que eu me percebo é que ele vai tentando formas diferentes de apresentar a história. A escrita, a forma de escrever, nós percebemos que é a dele, mas depois o que acontece é que os formatos dos livros têm algumas pequenas mudanças, hum, exatamente para trazer alguma coisa de novo, mais fresco ao leitor, para ser para não ser como uma pessoa todo pega, em cada livro que pega já sabe que a estrutura é sempre igual, e aqui não, há sempre essa componente de novidade. Este livro tem uma estrutura bastante diferente, e eu falei nisso nas poucas linhas que escrevi sobre o livro, que está escrito como se ele estivesse numa sala cheia de espelhos e ele está a relatar o que ele vê desses múltiplos reflexos. Ele enquanto escritor, ele enquanto se vê enquanto escritor, ele enquanto filho, a forma como ele vê as pessoas que padecem que são vítimas de cancro, porque o livro é sobre doentes oncológicos, e ele enquanto filho de uma pessoa vítima desta mesma doença. Portanto, todas estas, vamos chamar-lhe de personagens ou de pessoas e reflexos dele próprio, relatam de forma diferente o que estão a ver e acrescentam pedaços ao livro até chegarmos ao fim. O livro está dividido em 2 grandes partes, onde tem uma coisa que eu, que nisso estou empatada com o José Luís Peixoto, que é ambos somos filhos de alguém que morreu para esta doença e que, portanto, reconheço muito da dor que ele aqui fala. Gostei do quê? Gostei muito da forma respeitosa com que ele usou para descrever a realidade daquelas pessoas. Como escrevi também, só aqui, estou só a dar esta nota que é para perceber que estou a repetir o que já disse.
é fácil pegar numa desgraça e elencar uma desgraça. Não é preciso ser-se particularmente competente, não é preciso ter-se o dom da palavra, não é preciso coisa nenhuma, porque a desgraça por si afeta as pessoas, não é? Certo. A forma como nós falamos de alguém que está a sofrer uma desgraça, que está a sofrer com uma doença grave, a escolha das palavras, a forma como as encadeamos, o que escolhemos contar, até onde escolhemos contar e o resto deixamos para as pessoas compreenderem, é um misto de respeito pelo leitor, que também tem inteligência para perceber o que lhe está a ser dito, e de respeito para com a pessoa que está a ser retratada, não sendo preciso expô-la a um determinado grau. E ele faz isso de uma forma tão elegante que eu achei isso absolutamente maravilhoso. Porque é preciso perceber-se o que aquilo dói em alguém para se ter aquele tipo de cuidado. E eu achei isso fantástico. Na altura, quando comecei a ler o livro, disse logo isso. Ainda não percebi onde é que o livro ia dar, porque o livro depois tem uma segunda parte que ainda vai mexer com o que a doença afeta psicologicamente tanto a pessoa que sofre dela como porque o que eu não sei se eu não conheço se calhar a realidade de outras doenças de forma tão visceral quanto conheço a do cancro. Mas quando nós dizemos que uma coisa é nefasta e persiste, nós sabemos dizemos isto é um cancro. Porquê? Porque ganha ninho, constrói ninho e perdura no tempo. Sim. Não é uma coisa violenta que nos tira alguém, mas que castigou-nos ali, como se fosse uma paulada. Mas a seguir a vida continua. O cancro não. O cancro é uma coisa que corrói, que espeta uma faca e está ali, está ali, está ali, está ali. E vai embora ou não vai? Vai embora ou não vai? E a própria pessoa e todos em seu redor sofrem com isso. Vai embora ou não vai? Vai embora ou não vai? E esse. Vou contar ali coisa. Esse pormenor, eu acho que eu não sei se acontece certamente com outros problemas, mas o cancro é muito específico nisso. Sim. E faz-nos pensar muito e afeta muito a vida de quem está em torno. E tem o condão de, ainda que são só condões negativos, de a pessoa que está a sofrer com a doença, não só, como se não bastasse, está a sofrer com a doença, tem a sua vida em risco e tem tempo para olhar à sua volta e perceber o quanto aquilo que lhe está a acontecer está a afetar aqueles que gosta. E portanto, tudo isso é retratado aqui. Eu achei, pá, absolutamente fantástico. É um livro que eu recomendo imenso. E que, epá, por favor, eu sei que tu é que dás com isso às vezes e eu não. Daquela malta que lê umas páginas e depois tem opiniões. Não façam isso com este livro. Este livro só faz todo o sentido que ele precisa de fazer se lido até à última palavra da última página, que é concretamente a 246. Que é para se perceber tudo. No fim, tudo faz sentido. Toda a parte em que, epá, então, mas agora é um narrador, agora é outro narrador, então tudo vai fazer sentido quando chegarmos àquela última palavra. E portanto, recomendo muito. É um autor português. É um autor fantástico que nós temos em Portugal. Se não lerem este, leiam outro dele. Vale sempre muito a pena. Mas se quiserem ou começar ou se estão na dúvida, eu recomendo muito. A Montanhas, de Elis Peixoto, editado pela Quetzal. José Luís Peixoto é um daqueles autores que tem. É um escritor cuidadoso, no sentido em que qualquer coisa que ele escreva, a sensação com que se fica, vale o que vale, é ele esculpe a Sim, sabes? obra. Ele, não, ele escreve aquilo que tem de ter um propósito, um sentido. Eu não sei explicar.
não é daquelas coisas que saem nem de fórmulas, nem de. Eu dou-te um exemplo. Eu li o Autobiografia e essa é claramente a sensação com que se fica. E sabe tão bem às vezes ler qualquer coisa que tu sabes quando vais ler um livro de José Luís Peixoto, tu sabes que vais apanhar ali qualquer coisa de diferente que normalmente Qualquer coisa que ele viu de um prisma muito sim, específico. o Afonso Cruz também tem essa Também tem, capacidade. também tem. E já lá chegarei porque um dos audiolivros que eu ouvi foi do Afonso Cruz. Mas é daqueles autores que é fácil recomendar qualquer livro. Eu acho que não estou a errar quando digo que foi ele que disse isso, algures, que passa mais tempo, às vezes gasta mais tempo a pensar em como vai escrever uma frase do que a escrevê-la. E isso nota-se. Nota-se o quanto as frases foram amadurecidas antes de terem sido postas no papel. Certo? Portanto, eu agora passo para ti, que pois é assim, eu tenho menos, mas eu falo aqui, pá. Bom, então olha, faço já aqui a resenha dos dois audiolivros que eu vi. Portanto, foram ambos ouvidos através da Biblioled. Ponho aqui só uma nota. A Biblioled, a Biblioteca Digital Portuguesa, completou a semana passada, salvo erro, 1 ano de vida, com umas largas dezenas de milhares de empréstimos concedidos. Eu não gosto muito de entrar por aí, mas vou dizê-lo de qualquer das formas. São cada vez menos as desculpas que podem existir para uma pessoa dizer que não posso ler porque isto, porque é caro. Porque... Não é só audiolivros. A Biblioled tem milhares de títulos já disponíveis para que possam ser requisitados com o toque no telemóvel. A única coisa que a pessoa precisa de fazer é perder meia hora, ir a uma biblioteca pública, inscrever-se e passar a ter acesso sem qualquer tipo de deslocação. Sempre num tablet, no telemóvel, sempre acessível. Se as redes sociais estão lá, isso também pode estar. Mas bom, cada um sabe da sua vida, é só porque às vezes ouço muito comentário de não dá, não dá, não dá, e são Os cada livros vez estão muito menos caros. as razões que há para não se ler. Os livros estão caros se os fores comprar agora, saídos imediatamente, e se forem as novidades. Porque tu, se fores ao LX, eu compro montes de livros no LX, no LX, na Sim, Vinted. e De vez em no quando lá LX compro, no também, LX no Trade também. Stories. Pronto, 2 euros a 3 euros. Portanto, não Não é é por por aí. aí. Ainda esta semana comprei como é que se chama aquele? Italo. E tal Calvino? Exatamente. Ou Ítalo, não sei se é o Ítalo, se é Italo, não sei. Um, 7 euros, novo, uma incentivo à leitura, Não, não, não não é por coisa, aí. provavelmente são as mesmas pessoas, isso às vezes acontece até no trabalho. Mas conhece a série da Netflix que demorou 10 horas a ver quase da empreitada, mas não houve um tempo para ler. Mas bom, cada um sabe da Adiante. sua vida, isto é Adelante, para quem lê, não é para, isto é para Chico. quem lê, não é para quem não lê. Bom, então, dois audiolivros. O primeiro chama-se Os Algoritmos e Nós. Uh, Quer nós queiramos, quer não, o tema da inteligência artificial e dos algoritmos está em todo lado e eu confesso que tenho curiosidade e aos poucos vou tentando perceber um bocadinho mais sobre isso e já tinha lido outros dois livros que na minha opinião completam uma trilogia para quem se quer familiarizar um bocadinho mais com estes temas. Os outros dois eu já tinha falado aqui, um deles já falei aqui, que é o Inteligência Artificial e Inteligência Artificial Generativa, do professor Lino Monteiro, e com este completo uma espécie de trilogia. À semelhança dos outros dois, este também é muito claro e é muito objetivo na passagem de informação. E é para nós percebermos como é que nós nos encaixamos neste mundo em que parece que os algoritmos são uma coisa nova, não são uma coisa que existe há muito tempo, mas que naturalmente nos últimos anos ganharam uma dimensão completamente diferente. Eu acho que mesmo que para leigo, é muito importante nós percebermos aquilo que está à nossa volta e a forma como nós nos encaixamos na realidade. E mais uma vez, que é uma das coisas que os ensaios da Fundação têm, é a capacidade dos autores que escrevem, neste caso o Paulo Nuno Vicente, de uma forma muito objetiva, de nos darem a conhecer. São pecinhas de puzzle
para nós encaixarmos na nossa cabeça para percebermos um bocadinho melhor a realidade. E os algoritmos e nós é precisamente por causa disso. É como é que eles estão, como é que eles encaixam na nossa vida, onde é que estão, qual é o seu impacto, no fundo, para trás e também para a frente. E para quem tem interesse nestes temas, querem livros, querem audiolivro, porque estes livros estão disponíveis em todos esses formatos, muito, muito, muito interessante. Depois, e falava-se há pouco falava há pouco que outro autor que consegue aquilo que o José Luís Peixoto também consegue, que é o Afonso Cruz. Li um livro que também é um retrato, este é um retrato, não é um ensaio da Fundação, que se chama O Macaco Bêbado Foi à Ópera, da embriaguez à civilização. É um livro muito engraçado porque a lógica do livro é há aqui um misto de temas que se relacionam, a evolução do homem, como ele está diretamente ligado ao álcool e à própria embriaguez, porque o macaco desce da árvore porque encontra um fruto que muito, muito maduro e muito saboroso. Como é que nós ao longo do tempo nos relacionamos com o álcool, e como é a relação direta que isso trouxe à evolução do homem, e são focados à boa maneira de como Afonso Cruz gosta de escrever, indo buscar N referências diferentes para nos mostrar exatamente aquilo que quer dizer, mas sempre com grande sentido de oportunidade e grande capacidade de apresentação e de esclarecimento. Um, é, um, Temos tudo, temos macacos, temos álcool, temos cerveja, temos evolução humana, e isto tudo misturado. Lido certamente é interessante, mas achei particularmente piada porque é estar a ouvir uma história. E estou em Mas eu áudio. que li? Não. Não, 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 não. Acho que são sempre as mesmas pessoas, porque todos os que eu vi até agora são sempre lidos por duas senhoras. Quer dizer, não sei se são todos, mas estes foram. Mas pronto, também é alguém, é um Claro, profissional claro. que faz aquilo com grande, Competência. com grande competência. Portanto, é uma maravilha, é mesmo uma maravilha de livro porque aprende-se imenso, e Afonso Cruz tem essa particularidade que é aquela coisa que a gente está a ler uma frase e de repente parece que se acendeu uma luz que Sim, nos mostra qualquer coisa que exatamente. uma pessoa nunca tinha pensado, e há Sim. N passagens dessas ao Sim, longo do o livro. Jalan Por está exemplo, cheio disso. e aqui é um misto entre história e conhecimento, e opinião particular também. Epá, e é delicioso, é foi mesmo delicioso de ouvir. Portanto, em ambos os casos, o Algoritmos e Nós, e agora o Macaco Bêbado Foi à Ópera, de Embriaguez à Civilização, neste caso de Afonso Cruz, ambos lidos na Bibliolete, mas ambos são livros da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Um é um ensaio, outro é um retrato, mas em ambos os casos, aliás, como praticamente todos os livros que já li, que já ouvi desta coleção, a Fundação Francisco Manuel dos Santos é extraordinário e tem feito um trabalho enorme de serviço, é serviço público, Certo. é a disponibilização de pequenos livros, É de, cultura acessível a qualquer um e isso é uma coisa muito importante. eles completaram 15 anos É e tornar a cultura acessível. os ensaios da Fundação completaram 15 anos e nem por acaso o livro comemorativo dos 15 anos chama-se Livros Leves, Opiniões de Peso. E é muito isto. É muito isto. Há muitos anos, ser-se culto era uma coisa que estava acessível apenas a alguns privilegiados. Hoje, a cultura está disponível para todos nós. Basta que queiramos caminhar em direção a ela. A cultura, a Seja informação. os museus que estão abertos a determinados dias de forma gratuita. Mas há sempre alguém que diz, mas se calhar nesses dias as pessoas não podem ir. Epá, por favor, as pessoas têm férias. Não é? Têm férias, vão à praia, essas coisas todas, não é? Portanto, é preciso reconheçamos quando não têm vontade, não querem fazer ou não têm disponibilidade, está tudo certo, não há problema nenhum. Mas estas conversas me irritam-me sempre um bocado quando isso. Bom, Sim. o vizinho chateou-se com o gato. Infelizmente. Verdade. E está a persegui-lo, se eu bem percebo. Sim, a vizinha está chateada com o gato. A vizinha está chateada com o gato.
Bom, e assim, vou só fazer aqui uma nota. Eu não tenho aqui o livro comigo, mas vou fazer aqui uma nota. Eu tenho estado a ler o livro de poesia. Agora está a faltar o nome. Adílio Lopes? Adílio Lopes. Dobra? Exatamente, o Dobra. Que tem a compilação de todos os seus livros lá dentro. E o que eu tenho feito é, como são mais de 1000 páginas, leio um, depois leio um outro livro, depois volto ali e leio mais um dos livros que está lá dentro e assim sucessivamente. Portanto, li mais um. Não há muito a dizer, eu vou fazer esta referência provavelmente todas as vezes até acabar o livro. Eu não sou a maior adepta de poesia. Eu gosto acima de tudo da Adília Lopes. Pronto. Gosto acima de tudo da Adília Lopes. Tem-me feito gostar de mais alguma coisa de poesia. Gostava muito de experimentar ler Bukowski, porque Bukowski tem muita poesia, mas também já me disseram que, obviamente, ler a versão original em inglês que faz mais sentido, porque poesia tem as suas características muito Sim, particulares. essa até lá está. Pronto, eu também tenho esta paixão por aquele autor em particular. Não li ainda tudo o que ele escreveu, estou a trabalhar para isso, mas a parte da poesia não sei como é que depois farei. Mas bom, adiante, estou aqui, parece que estou meio adormecida da cabeça. O outro livro que eu li, e francamente terminei-o ontem, portanto não é de janeiro, mas é de janeiro ali a resvalar fevereiro, é de Luís Fernando Veríssimo, As Mentiras que os Homens Contam. O Luís Fernando Veríssimo faleceu o ano passado. Eu não conhecia o autor. E eu li uma publicação de um humorista brasileiro que eu gosto, que escreveu um texto bastante sentido relativamente ao Luís Fernando Veríssimo e que eu até acho mais interessante de contar como as pequenas coisas, como os livros mudam a vida das pessoas às vezes, do que até deste livro em particular. E o que acontece é que esse humorista foi trabalhar para era novo, com 20 e poucos anos, foi trabalhar para uma empresa que incentivava a leitura. Então o que ele conta é que quem lesse recebia um determinado benefício. Já não me recordo se era um dia livre de férias, se era uma hora livre, não importa. Se lesse por cada livro que lesse, recebia ali qualquer coisa, um benefício qualquer. E então ele, muito para também se enturmar e obviamente para tentar ter esse benefício, foi à caixa onde eles tinham uma série de livros, portanto ninguém precisava de comprar, podiam ler os livros que lá estavam, para esse incentivo à leitura. Escolheu o livro mais pequeno que lá estava, com menos páginas lá, porque ele dizia, ele não lia, eu não lia, nunca tinha lido um livro, de todo. E então levou um livro do Luís Fernando Veríssimo, porque lhe pareceu ser pequeno o suficiente para ele mostrar que tinha lido e sem sofrer muito. E ele diz que chegou a casa, começou a ler o livro e não conseguiu parar. Os textos eram tendencialmente humorísticos, textos relativamente curtos, e que a partir dali houve qualquer coisa que mudou. Aquilo interessava-lhe, ler aquilo interessava-lhe. E então ele leu todos os livros deste autor. Leu-os mais do que uma vez e a partir dali tornou-se leitor. Leitor frequente de outros autores. Tentou inclusivamente escrever como ele, percebeu que não era tão simples escrever uma coisa que era tão fácil de ler, antes pelo contrário, e tornou-se humorista, stand-up comedy, por causa disso. Porque começou a escrever as coisas que ele achava graça, na sequência de tentar escrever esses textos engraçados. E hoje é um dos humoristas com mais dimensão nos Estados Unidos, por isso, no Brasil. Não deixa de ser extraordinário. É uma história engraçada. Pronto. E então, depois de ler esse, e ele escreveu isso na sequência, não sei se já disse, da morte do autor, e eu pensei, pá, tenho que encontrar qualquer coisa. Este já não me recordo se mandei vir da Vinted, se foste tu que compraste no Trade Store, já não consigo lembrar. Esse foi o Trade Stores. Baratíssimo. E li-o então. Assim, é
exatamente aquilo que eu li em quem me recomendou. São pequenas histórias, são pequenos contos de uma página A4, uma página e meia A4, é o equivalente ao que aqui está, muito cutilantes, apanham as miudezas, que é aquilo que eu mais gosto, que é apanhar as miudezas más, mais vis, mais podres das pessoas e relata-as de uma forma, uma perspectiva cómica, uma perspectiva engraçada. Certo. E eu acho, pá, adorei, vou comprar. Ele tem um outro que é As Mentiras que as Mulheres Contam também, tem outros livros, eu vou procurá-los e vou comprá-los. E achei extraordinário. Vou só dar aqui um exemplo que é logo o primeiro conto que está disponível inclusivamente para quem vá à UC ver as primeiras páginas para perceber se gosta ou não gosta. Certo. E portanto aí não estou nessa medida a contar nada que não esteja acessível já a qualquer pessoa, que se chama Grande Edgar. E a história é muito engraçada, que é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós, e a forma como o desfecho que tem por causa da pessoa ter escolhido mentir. E então o que acontece? Há um indivíduo que vai na rua e é interpelado por outro. E o outro dirige-se a ele: então, como é que tu estás? Como é que vai a vida? Lembras-te de mim? E ele diz: eu tenho ali várias hipóteses. Digo que não conheço a pessoa, mas não tenho a certeza, porque até pode ser um conhecido que eu não me recordo, e fica ali um momento estranho. Diga à pessoa que não me estou bem a lembrar, se me faz lembrar, isso faz com que a pessoa se sinta pouco especial. Opa, ou então dou continuação a esta conversa e vou tentando perceber quem é este gajo. E ele escolhe a última parte, que é não magoar a outra pessoa, não faz figura de parvo e vai dando continuação à conversa. E a conversa vai-se desenrolando e o outro pergunta-lhe por esta pessoa, por aquela pessoa, e acabam por chegar a uma pessoa e ele, é, e vai sempre fazendo de conta que conhece as pessoas de quem o outro está a falar. Até que chegam a uma personagem, uma pessoa em concreto, que ele diz: sim, então e ela como é que está? Ela casou-se com o Y. E ele diz: sim. Então, mas casaram já há muito tempo? Não, casaram-se. Então, mas como é que tu sabes que eles casaram? Eu fui ao casamento. Então eu não sei quantos de quem tu me falaste. Também fui ao casamento. Então eu não sei quantos de quem tu me falaste. Também fui ao casamento. E ele acaba, a pessoa que não era o conhecido de quem o interpelou diz: então e eu? Ninguém me convidou para o casamento. Por esta altura ele já tinha percebido que não era o conhecido do outro, mas não podia agora dizer que tinha estado a fingir. Então ninguém me convidou, vocês não sabem de mim. Não é porque vocês não têm saudades minhas, vocês não querem saber de mim, nunca me convidam para nada. E no fim daquilo tudo, o outro acaba por dizer o nome dele, que é Edgar. E ele percebe com toda a certeza que não sou mesmo eu. Eu não tinha que conhecer este indivíduo porque ele não sabe. Eu não sei quem ele é, mas este gajo também não sabe quem eu sou. Estamos os dois a mentir. E no meio daquilo tudo, ele acaba por envergonhar o outro, porque o outro ficou encavacado, porque todos se continuavam a dar do grupo de amigos e ninguém o convidava. Ele vai-se embora e o outro diz: grande Edgar. E foi-se embora. Muito, muito engraçado. Ou seja, é pegar numa coisinha e partir ali contar uma história muito engraçada. Portanto, todas as outras histórias são assim. Uma delas, inclusivamente, eu acho que é uma anedota que eu já ouvi, que é a história do marido chega à casa, a mulher está com o amante na cama, ela mete o amante no guarda-fatos e o marido pergunta-lhe com quem é que ela estava. E ela disse: mas tu devias estar numa viagem de negócios. Ele disse: mas a viagem de negócios acabou mais cedo. Mas acabou mais cedo, porque é que vieste para casa e não foste trabalhar? Vinhas-te encontrar aqui com alguém? E ela, que sabe, ela não tem outra hipótese. E então, a determinada altura, ele diz: não, vim trocar de sapatos porque estes sapatos estão apertados. Descalçou os sapatos e foi à casa de banho. Ela, tendo ser percebido que o amante deixou os sapatos ao pé da beira da cama, pega nos sapatos e entrega ao amante dentro do armário. Quando o marido sai da casa de banho, olha para os sapatos e diz ela: tu se calhar não trouxeste os teus sapatos, estiveste com uma amante no hotel e trouxeste os sapatos de outro homem, ou na casa do marido dela. E ele diz: não são. Mas estes sapatos não são meus.
porque ela enganou-se e deu trocou ao os amante os sapatos. sapatos que eram do marido. E ela diz, claro que não são teus, são do marido da tua amante, desgraçado. E no meio daquilo tudo, ele diz, se eu abrir o armário está um homem lá dentro. E ela diz-lhe, temos duas situações aqui. Tu abres o armário, vês um homem lá dentro e o nosso casamento vai acabar. Mas se tu abris o armário e não tiver um homem lá dentro, o nosso casamento também vai acabar. Porque tu não confias em mim. E ele faz o quê? Abre o armário, vê o homem lá dentro, finge que não está lá ninguém, tira a roupa dele para se vestir. O amante, enquanto ele se veste, sai como se não tivesse lá o marido dela. E ele, enquanto o amante está assim, diz: psh, psh, não te esqueceste dos sapatos. E dá-lhe os sapatos e fazem de conta que o amante nunca esteve ali. Muito, muito engraçado. São estas pequenas coisas, são quase anedotas, são pequenas histórias, são. Isto foi escrito já há vários anos. São quase sketches, em bom rigor. Sim. Portanto, recomendo bastante. As Mentiras que os Homens Contam, Luís Fernando Veríssimo. Isto é Dom Dom Quixote. Quixote. Muito bem. Bom, então... Vamos concluir. Temos que ir fazer o almoço. Pois é. Então, 5 minutos. Deixei para o fim o livro que mais gostei, mas ao mesmo tempo aquele sobre o qual tenho mais dificuldade em explicar. O livro chama-se Pergunta 7. O autor é Richard Flanagan, é um autor australiano que já foi vencedor do Booker Prize. É um livro de não ficção, não é ficção. Ele ganhou o Booker Prize naturalmente por um livro de ficção. E porquê é que é um livro difícil? É um livro difícil porque é um livro que mistura muita coisa. É um livro em que ele fala de memórias, em que fala de memórias na terceira pessoa, porque são memórias do pai que foi prisioneiro de guerra durante a Segunda Guerra Mundial no Japão. E se calhar vou exagerar, mas quase foi salvo pela bomba atómica. Certo. Ou seja, ele não morre porque a bomba atómica, porque duas bombas atómicas caem no Japão, porque ele estava prisioneiro lá perto, mas não tanto assim que pudesse ter morrido por causa disso. É um livro sobre pessoas e o que as pessoas conseguem ter de melhor e de pior. É um livro que tem aqui partes que saem das entranhas. Sendo que alguém que sai alguma coisa das entranhas e tem alguma coisa por contar e tem a capacidade de escrita que alguém que ganha um Booker, obriga a que às vezes parar um bocadinho para pensar naquilo que se acabou de ler e que aquela pessoa acabou de relatar. Digerir. Porque é forte, é pesado, ou às vezes é só uma coisa tremendamente bater e dizer, pá, porra, é verdade isto. Sem floreados e sem aquilo que as experiências fazem às pessoas e a forma como elas saem dessas experiências. Eu tenho mesmo dificuldade em falar sobre o livro. Troquei 2 mensagens com a tradutora, porque quando pus no Instagram a leitura, identifiquei, é da Marta Mendonça a tradução, e a pessoa diz-me, eu também fiquei a pensar muito tempo em algumas coisas do que li. Ao traduzir, naturalmente a pessoa tem de se embranhar, tem de perceber exatamente, e este não deve ter sido um livro nada fácil de traduzir, porque há coisas aqui que não são chapa 5. Uma coisa é eu traduzir um livro que é uma história corrida, eu só tenho de perceber para onde é que o caminho vai. Outra coisa é eu tentar, quem traduz, tentar encontrar o que é que estaria na cabeça daquele autor, num contexto da obra toda, o que é que aquilo pode querer dizer. E não, vou dizer, não no sentido pejorativo, é um livro escrito com floreado, no sentido em que é dada a dimensão àquilo que se está a relatar. É um livro que recomendo. Tenho consciência que não é para toda a gente. Isto não tem a ver com... Se calhar noutros momentos, se tivesse uma cabeça mais pesada, não tinha querido ler isto. Achas que não é consensual? Não é sobre isso, é sobre haver momentos, não é? Sim, é daqueles, uma pessoa um bocado depressiva ou um bocado... Não é bem um livro para se ler. Por outro lado, à sua maneira, o outro que falei há pouco, que é um diário, é um retrato de vida mais corriqueiro, aqui é ir um bocadinho lá dentro da cabeça das pessoas e a forma como elas gerem experiências,
isto não é, não é um livro de memórias, mas anda lá perto. E é um bocadinho um encontro do autor com ele próprio e com as coisas que lhe aconteceram e que aconteceram à sua volta. Ele vai buscar histórias, inclusive, que aconteceram, quer no âmbito da física, quer até no âmbito amoroso entre autores conhecidos, como é o H.G. Wells. Monta um puzzle para tentar transmitir melhor aquilo que quer e para deitar cá para fora provavelmente algumas coisas que tinham acumulado. O livro teve muito boa crítica e eu por acaso quando fui à procura achei curioso. Porque é que se chama Pergunta 7? Certo. Não vou dizer porquê. Digo que a resposta está num conto do Chekhov, mas que tira um bocado a graça ao livro, Claro. se disser. Portanto, ele a determinada altura explica isso numa das partes do livro. E é um livro 5 estrelas no sentido em que um livro pode ser 5 estrelas por muitas razões. Este é um livro 5 estrelas porque obriga verdadeiramente uma pessoa a parar um bocadinho a pensar naquilo que acabou de ler, ligando com a sua própria vida ou com entre aquilo que já viveu, aquilo que gostava de viver. Por isso vale muito a pena se for alguém que queira agarrar uma coisa que faça pensar. Portanto, termino com pergunta 7 do Richard Flanagan da Relógio d'Água e acho que termino em beleza. Okay. E íamos falar meia hora, já vamos a 51. Pronto, mas é um bocadinho menos. Vamos terminar. Vamos terminar. Mas vamos terminar. Quer dizer uma coisa: buraco. Porquê? É para dar profundidade. Fogo. Não vou dizer mais nada que é para não estragar o momento. Pá, brilhante. Vou apenas aplaudir. E pronto. Voltamos algures no final de fevereiro ou no início de março para as leituras do mês. Tá bom. Vamos desligar. Aqui.